Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes tais coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões vãs, que de nada servem a não ser para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como homem digno de aprovação, como operário que não tem de que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força é amar o próximo, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Sagrado Evangelho perdoem os nossos pecados. O que passou na cabeça daquele fariseu perguntar a Jesus quais eram os mandamentos da lei de Deus? Certo que o impacto do ensinamento do Senhor, a vida e a força com que ele penetrava os corações, com que ele revirava as vidas, já tinha alardeado muito.
No fundo, aquele fariseu se perguntava assim, olha, o que nós ensinamos? Não acontece nada em volta. Ensinamos. Conhecemos a Torá. Gamaliel, a luz de Israel, o grande Ravi de Israel, o grande Gamaliel, treinou São Paulo que, em matéria de conhecer a Torá, São Paulo poderia debater com os grandes de Israel com força, mas palavra e nada. E aí eles olham para aquele jovem rabino, começando a sua escola de discípulos, com 30 anos, a idade formal. Ele começa a pregar e vai incendiando os corações e vai arrastando as vidas para um tempo novo de sua história. E aí aquele meio que inadvertido, e Deus se utiliza dessas coisas, chega então, Senhor. No fundo é que a pregação de Jesus estava inundada, e é claro, ele é o amor manifesto de Deus, de amor. O amor zeloso, o amor cuidadoso, o amor interessado por todos. Nós temos esse amor interessado por todos. Por todos, até por aqueles que são espinho na nossa carne. Do tal espinho na carne de São Paulo, nunca os historiadores definiram, enfim, o que fosse. Por fim, pensavam que fosse alguma distrofia óptica, alguma coisa assim, ou até mesmo uma luta pessoal contra o orgulho e a vaidade gigantesca que ele travava, mas era um homem de vionitiva, então esse é um outro capítulo. Mas até mesmo com aqueles que são espinhos em nossa carne, São Paulo aconselha de fato aquele que foi o seu filho espiritual mais querido, aquele que foi o seu filho espiritual mais amado, que ele tivesse compaixão, que ele tivesse caridade, que ele tivesse zelo para com todos, mas um zelo como se cada um desses todos fosse exclusivo e único para ele. Ao gastar tempo, ao se interessar, ao ouvir, ao aconselhar bem. E faz pensar na festa do Sagrado Coração, amanhã o coração divino e humano de Jesus, pulsando e batendo e olhando para cada um de quem ele se aproximou, e dizendo, você me interessa muito, a tua salvação. É para você que eu vim. Jesus olhando, vocês tentaram imaginar o olhar de Jesus? Devia ser uma coisa assim de cortar a alma, não? No sentido bom da expressão. A pessoa provavelmente, se tinha um mínimo de profundidade, depois tinha que chegar à conclusão de que nunca ninguém me olhou como esse mestre, como o Ravi de Israel. Me olhou com amor, com compaixão, com zelo, com carinho. E somente ele, aquele que conhecia o interior, a vida, o íntimo, a história de cada um, mais do que a própria pessoa conhecia sobre si mesmo. Isso é extraordinário, meus queridos. E pensando na festa do Sagrado Coração de Jesus, lá atrás, 700 anos antes de nós, a grande Santa Brígida, Santa Gertrudes de Helfta, uma vida que vale a pena ser aprofundada. A abadesa beneditina, que foi a precursora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus por causa de umas revelações místicas. E ela diz assim, a santidade não consiste nos êxtases, no operar milagres, no fazer curas ou qualquer coisa do tipo. Isso é só o periférico, hein? A santidade consiste em amar o seu próximo, ao ponto de, se necessário for, dar a vida por ele. Dar a vida pelos nossos, como? É possível, não? Nesse carinho, nesse zelo, nessa atenção, é isso dar a vida. Ninguém aqui vai para o martírio para os lados da Síria, não, né? Eu acredito que não é a vontade de Deus. Se Deus o quiser, mais tarde ele manifestará. Mas, como dizia a grande Santa Teresinha, que nessas pequenas coisas é que se faz grande proveito para a alma, o nosso Coliseu já foi garantido por Deus. E a nossa vivência diária. Amém? Amém. Que Deus nos inflame, queridos. Vamos pensar nisso. O amor de Jesus por cada um é tão único e incomparável que ele precisa chegar aos outros através de nós. Louvado sejam os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, para sempre sejam louvados.